E a gente... Hoje nós estamos representados. Vai torar, como fala. O pau vai cair a folha. Hoje a gente tá com uma pessoa que a maioria do pessoal conhece ela por sargento, mas já é sub. Sim. E além disso, vereadora. E além disso, embaixadora do Senhor aqui na Terra também. Olha que legal. Sargento Tânia Guerreiro, Deus abençoe, obrigado. Seja muito bem-vinda, sargento. Pode ser sargento, como que a senhora prefere que sargento. Sargento Tânia. É o jeito que... É sargento. Eu já nasci sargento. Eita! Eu já nasci sargento. Eu sou subtenente há mais de 10 anos, mas eu prefiro ser sargento porque eu fui 21 anos sargento. Uhum. Então eu me acostumei, faz parte do meu nome. Antes de ser Tânia, eu sou sargento. Oh, legal. Que legal. Então, puxa vida, uma aula já, começa com uma aula. E falando nisso, sargento, que ano que a senhora entrou na polícia? 79. Nós entramos na Polícia Militar do Paraná, fomos o primeiro pelotão de soldados da Polícia Militar e o primeiro pelotão da Academia Policial Militar do Guatupê. Porque antes de nós entrou um curso de sargento. Mas entrou no colégio da Polícia Militar, que foi aquela turma de sargentos que tem a Coronel Aparecida, a Major Zilá, Isilda, né? Elas ficaram no colégio da Polícia Militar, fizeram um curso lá já como sargento. Nós entramos como soldado na Academia Policial Militar do Guatupê, que até então só tinha homens. Nós somos o primeiro pelotão do Paraná ali. Nós viemos abrindo picada, abrindo porteiras. Puxa. Que era assim, é um lugar que não estava preparado para nós. A academia não estava preparada. A Polícia Militar, para nós, foi difícil, o lugar que só tinha homem, de repente, aceitar, né, um pelotão de mulheres ali. Então, foi, assim, ao mesmo tempo gratificante, porque eu vim do interior, para mim aquilo tudo era novidade. Aquilo tudo para mim era assim, coisa que eu queria muito e que não importava o preço que eu ia pagar. Nossa. Eu me lembro que quando depois de 2 meses, veio o nosso pagamento. E quando eu soube que tinha pagamento, eu falei, mas ainda pagam! Mas ainda pagam para a gente ficar aqui? Que maravilha! Nossa, se eu pudesse, eu estaria lá antes. Nossa. Eu sempre quis servir o Exército. Eu sou filha única, naquela época era filha única, né? Eu sou libanesa. Então, você imagina eu saindo de casa aos 16 anos, arrumando as malas para sair estudar e depois vim para a capital do estado, onde eu não conseguia nem atravessar a rua. Eu tinha medo, eu ficava olhando os prédios, assustada. Eu vim de um lugar muito pequeno, um lugar que eu conhecia todo mundo. 50% são primos, os outros 50% são parentes. Então, isso que é Sapopema. Isso que é Sapopema. O que não é primo é parente. O que não é primo é parente, viu? E quantos mil habitantes ela tem lá? Agora, hoje tem em torno de 8 mil habitantes. Hoje, mas naquela época tinha bem menos da metade disso. Era bem pouquinho. E meus avós foram os fundadores, pode-se dizer, da cidade, Nossa. né? E naquele tempo eles tinham famílias enormes, cada um tinha um monte de filhos. Meu avô teve 13, minha avó, por parte de pai, teve 13, por parte de mãe, teve mais 13. E como não tinha opção, casaram entre eles. Então, a família meio que se misturou ali. É difícil um turco não ter casado com um guerreiro. Eu sou Abrão, né? Meu sobrenome é Abrão, é dos turcos, e Guerreiro dos espanhóis. Então, imagina a cruza, né? Meu Deus do céu, o que saiu? Aí nós vamos conversar com o que saiu. Mas a senhora é libanesa, quem veio de lá? Meu avô, por parte da mãe. Ele veio de lá e até deixou lá umas propriedades e eu sorri que ninguém me contou nada, só me foi me contar depois de velha, porque diz que lá não tem imposto, então o que ele tinha lá ele continua tendo e ninguém invade. Mas eu não vou lá, estou se tramando a bala lá, tá louco? Na verdade, não sei se chega, né, lá, mas tem lá. Eu acho que não chega. Mas que legal, que legal. E você vê, 1979,
Aonde você estava, Eduardo, em Na barriga 1979? da mãe Eu dele. não tava. Na barriga da minha mãe eu fui depois de 5 anos disso aí, ó. 84, eu nasci em 84, Júnior. Então vocês me respeitem. Eu tenho, viu? não, certeza. mas não precisa nem falar. E como que a senhora sabia? Tinha algum parente, polícia? Não, Como por descobriu? acaso eu estava assistindo o Jornal Estadual e falou. E eu queria servir o Exército. Eu queria servir o Exército, mas eu não me conformava de só homem servir o Exército. E eu queria servir o Exército. Aí um dia, assistindo no Jornal Estadual, falou que a Polícia Militar estava abrindo vaga para a Polícia Feminina. Eu não tive dúvida. Vim para cá, eu não sabia nem aonde que eu ia ficar. Aí eu tinha uma prima que estava passando as férias dela lá em Sapopema, na casa da mãe dela. Ela me emprestou a chave da casa dela, me deu o endereço escrito num papel. Eu peguei o ônibus lá e vim parar aqui. Rapaz. E daí eu fui procurando onde que era o CRS na época, que fazia o centro de recrutamento, onde fazia as inscrições. Fiz, estudei o que eu pude. Com a graça de Deus eu passei. E eu não sei o que eu seria sem a Polícia Militar. Se 1000 vezes eu pudesse, 1000 vezes eu entraria na Polícia Que Militar. legal. Amor à farda mesmo. Amor à farda. Minha segunda pele é a farda. Nossa, que legal. No meu sangue corre PMPR. Que legal. 24 horas por dia. O meu regime na minha casa é militar. Imagina, né? Que legal, que Ó, legal. Você pergunta, Júnior, mas é que eu tô perguntando Não. porque tá vindo muito. É assim, deixa eu explicar, pessoal. O Eduardo, ele tá feliz hoje. Nossa, hoje eu tô porque feliz demais. Ele e a Tânia são conhecidos. Então eu vou deixar ele bem à E vontade. o ambiente que a gente Fica tranquilo, Eduardo. Se eu precisar, eu pergunto. Você tá tranquilo. Não, tranquilo, mas é que na verdade é o seguinte, como ela falou que a segunda pele dela, foram quantos anos lá na polícia? 35. E se tivesse opção de ficar 40? Eu não ia sair nunca. Mas foi a Eu saí expulsória? com- Foi a expulsória que... A expulsória. Eita, que A dureza. expulsória. Nós Compulsória. chamamos expulsória. É, que explica pro pessoal. É a compulsória, né? Porque assim, na polícia, você não pode ficar mais que esse tempo. O sistema tira você da condição de ativo e manda para inativo, que é a reserva, né? A Polícia de Santa Catarina, por exemplo, não tem esse tempo que nós temos. Eu capacitei a Polícia Militar de Santa Catarina, eu capacito a polícia de outros estados, né? Na área de pedofilia. Então, eu fui para Santa Catarina capacitar a polícia de lá e tinha um coronel lá com 42 anos de polícia. Eu falei, meu sonho de consumo. Ei. Se eu pudesse, eu estaria até hoje. Claro. Eu sou militar 24 Legal. horas por dia. Puxa. Eu sou militar. Eu não largo da minha arma, mas nem para dormir. E é o nome, guerreiro, né? É guerreiro mesmo, é guerreira mesmo, não tem... Eu não tem gosto, amo. Que nome que combinava muito pro serviço militar, Não, e o né? nome Tânia, a pessoa fala Tânia, o cara Tânia já treme na guerreira. base na hora, não precisa Cara, nem terminar. que Não precisa nem legal. terminar. Eu quero que o Júnior fale mais também sobre a questão quando que a senhora começou a trabalhar com pedofilia, mas antes, a senhora estava dando palestras em outros estados aí e tal, e conhece outras polícias. As outras polícias, elas têm essa como é que eu posso dizer? Eles investem para combater isso também? Eles não têm material humano para isso. Infelizmente, eu sou a única militar do país dessa área. Né? Então, eu capacitei, por exemplo, a polícia do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, como eu disse. Então, à medida que eles me chamam, eu vou. Mas eles não têm material humano para fazer isso. E outra coisa, para você trabalhar com pedofilia, ou você tem um psicológico, não que isso seja... Mas se você não for muito centrada, se você não tiver um Deus muito presente na tua vida, se você não for muito forte, você perde a cabeça. Não aguenta. Porque os casos que a gente pega são casos assim que... olha, você tem que ter muita cabeça no lugar para você não se perder. Sim. Porque é triste, é muito triste você ver crianças, como eu estava comentando com vocês antes de entrar no ar, um bebê de 4 meses sendo abusado pelo pai. Ele vendeu aquilo por R$25 mil.
Nossa. Quer dizer, há quanto tempo? Isso que caiu na minha mão, aquilo. Sim. E os que não caíram? Né? E há quanto tempo ele estava abusando, há quanto tempo ele estava vendendo imagem daquela criança ali, sendo abusada para ganhar dinheiro? Né? Com essa pandemia agora que... Olha, não justifica. Não justifica. Isso aí, para mim, é vagabundo. Não justifica. Deixa eu já aproveitar e fazer uma pergunta aí, que eu vi um link. Na pandemia, isso aumentou pelas pessoas ficarem mais tempo, as crianças sem ir para a escola, ou não mudou, a pessoa sempre agiu de qualquer forma, ou nesse período de pandemia essas denúncias aumentaram? As denúncias aumentaram, porque assim, o pedófilo que é pedófilo, ele vai ser pedófilo com pandemia ou sem Sim. pandemia. Ele está dentro da casa dele, só que agora com mais tempo para abusar. Porque ele está ou sem trabalhar, ou perdeu o emprego, ou está trabalhando home office. Só que junto com ele está outros familiares também, que ou estão desempregados, Sim. ou estão trabalhando em casa, mas também estão os vizinhos, que escutam o barulho. Agora, por exemplo, eu estou com o caso de uma criança em um condomínio que está chorando dia e noite. E que o conselho foi lá, a vizinha não abriu a porta para o conselho. Quando eu ia, eu não queria nem saber se abre porta, se não abre porta. Eu entrava, porque quem está lá dentro não tem condição de se defender. Sabe? Então, eu nunca tive muito educação mesmo. Se é para defender criança, nem que eu responda. Mas Sim. eu vou entrar. Eu vou entrar. Então, respondendo a tua pergunta, não aumentou os casos de pedofilia, aumentou as denúncias. Sim. Os casos de pedofilia sempre existiram entre quatro paredes, se perpetuando no silêncio. Meu Deus. Só que agora os vizinhos estão dando voz, os parentes estão dando voz para essas crianças que estão sofrendo aí, porque essa jaguarada que abusam, eu digo jaguarada, é homem e mulher. Não, o pedófilo não é só o homem. Se engana quem diz, é só o pai, é só o irmão, é só o avô, é só o padrinho, é só o vizinho. Não, é a avó, é a mãe, é a madrinha, é a irmã mais velha, é a babá, é a mulher. É a mulher. Eu tenho muitos casos em andamentos de mães que abusam desde que criança nasce até a hora que ela pega uma determinada idade e ela conta. Porque nós não temos condição de saber disso. Meu Deus do céu. Sabe? Então, mulher também abusa. Mulher, eu tenho e passo na minha palestra uma babá mantendo relação sexual com a criança de 2 anos. Nós pegamos no norte do Paraná isso. Então, existe, tá aí, a minha palestra é extremamente pesada, ou a pessoa vai lá e acorda para a vida, ou nem vai, porque se tiver ouvido e veludo, é bom nem assistir. Porque eu não tenho... A pedofilia é algo muito sério e muito nojento, muito feio, que não dá para camuflar. Não dá para camuflar. Com certeza. Sim, só para o pessoal saber, o Maio Laranja, Maio Laranja é o mês onde existe uma maior conversa sobre isso, uma conscientização sobre a pedofilia. Então, por isso que nós estamos aqui, chamamos a Sargento Tânia para estar aqui com a gente. Colocamos aqui o nosso fundo aqui também lá em laranja, também que estamos juntos nessa campanha. E olha... para você, eu quero que você que esteja nos assistindo, para você prestar atenção, você que está nos assistindo, pai, você vai mandar esse vídeo para quem tem filho pequeno, e manda para quem você conhece que pode ajudar de alguma forma, envia esse vídeo para alguém, porque a ideia é conscientizar. Sim, meu Deus do céu, olha, nós tivemos 2 minutos de conversa lá fora, eu que já tá querendo Boca aberta. Esganar, imagina. E a Sargento Tânia, ela é bem calma quando ela começa a falar desse pessoal, né, Júnior? Não, mas eu tô adorando isso. Sargento Tânia, deixa eu perguntar para você. Você contou um pouquinho da sua entrada na polícia lá. Que é muito legal, é emocionante ver você falando legal pela demais, felicidade, o sorriso no rosto, né? É amor à farda. Tem uma parte da música que vai falar, essa farda que com honra envergamos, orgulhosos das missões consagradas, ela chega a chorar, chega escorrendo.
Que legal. Esse é o nosso hino. Ah, que legal. Mas deixa eu perguntar, e quando que foi assim o estopim? Fala, poxa, eu preciso trabalhar nessa área de pedofilia. Porque como você falou, você é a polícia militar de qualquer estado. Não tem material humano para trabalhar nessa área. Quando que foi? A senhora sempre atuou já nessa área desde... Quando que foi assim o start inicial? Fala, eu preciso atuar nisso. Eu não escolhi. Eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu entrei na polícia e fui para o serviço de inteligência, PM2. Sim, né? O serviço de inteligência da Polícia Militar, existe vários. Existe a PM2, que trabalha no comando, no quartel do Comando Geral. Existe a P2, que cada batalhão tem. Nós, da PM2, trabalhamos para o comando, para o governo. A P2 trabalha em cima da tropa do quartel, do batalhão que ela serve. Tipo, 13º, a P2 do 13º é com os policiais. É polícia dos polícias. Entendi. Polícia dos polícias. E nós fomos para a PM2. E lá nós trabalhávamos com diversas frentes. Com diversas frentes, com crime organizado, em 91, 92, desapareceu o Guilherme Caramês Tiburcios. É um menino do Jardim Social. Bem famoso. Filho da Arlete. Da Arlete Caramês. Arlete Caramês foi vereadora e posteriormente deputada estadual. Desapareceu aquele menino no Jardim Social. Já havia desaparecido o menino antes. Dali para frente, começou a desaparecer uma criança a cada 2 meses no Paraná. Quando desapareceu o Guilherme Caramês, eu estava na academia de polícia fazendo curso sargento. Eu saí de lá e voltei para a PM2, onde eu estava. E foi criado, então, um Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada, cuja presidente era Arlete Caramês, a mãe do Guilherme. Foi criado em função do menino dela ter desaparecido. E nós começamos a trabalhar ali com ela intensamente. Nós tínhamos muitas crianças desaparecidas. Tinha criança que desaparecia e nós fizemos uma equipe, não era só eu. Era uma equipe de policiais militares trabalhando ali com isso, né? E o coronel Darcy Dalmas era quem comandava a PM2 na época, né? E nós começamos a trabalhar com isso. Porque, veja, existe 2 tipos de criança desaparecida. As que são levadas e as que empreendem fuga. As crianças que são levadas, por vários motivos, mas o principal motivo na época era desentendimento familiar. A mulher separava do marido, o marido queria os filhos, a mulher queria também. Naquele tempo, a guarda era da mulher, o juiz não dava guarda para o marido e ele queria a criança, ia lá, pegava. Então era mais fácil de encontrar e a gente sabia que a criança estava bem cuidada. Porque era levada por um dos cônjuges e ele amava aquela criança, era filho dele, a gente sabia que estava bem cuidado, mas a nossa obrigação era ir lá e trazer de volta, já que a guarda unilateral era da mãe. Tá. Mas isso aí era até os 7, 8 anos, 7 anos por aí, eles eram levados. Mas existiam aqueles que eram levados e que nunca os familiares, o pai e a mãe não eram separados, ou se eram separados, os dois estavam desesperados atrás dessa criança, e a gente, e claro que investigava, mas não via nenhuma culpa em nenhum dos dois. Então a gente ia atrás e procurava, investigação daqui, investigação dali, e muitas vezes não conseguíamos achar. Não encontramos no Paraná, nada se diz de tráfico de órgãos. Todo mundo fala, porque foi para levar um rim, foi para levar um filho. Tinha isso antigamente, quando eu era menininha, minha mãe tinha um medo disso aí. Tinha muito disso. Uma época falava, no supermercado, não sei das quantas, aí que eu não vou falar o nome aqui, tiraram no banheiro um rim, largaram a criança lá. Não existiu isso. E também não existiu... Mãe, você mentiu para mim. Abre um parênteses. Mas fez muito bem, porque isso aqui devia ser o bicho da goiaba, né? Olha. Então, assim,
não existiu isso oficialmente. Se existiu, era camuflado. Nós não tomamos conhecimento oficialmente que uma criança foi levada para tirar um rim, para tirar um fígado ou qualquer outro órgão do corpo. E quando esta criança empreendia a fuga de casa, isso nos preocupava. Aí nós tínhamos dessa criança as características físicas, outra cicatrizes, pinta, alguma coisa que pudesse identificar a roupa delas. Quando nós localizávamos esta criança não queria retornar para casa. Nós tínhamos lá o boletim de ocorrência e tinha todo o relatório dos pais desesperados querendo trazer a criança de volta, mas ela não queria vir. E nós não entendíamos o porquê que essa criança não queria voltar para casa. Né? As noites de Curitiba podia ser verão, mas estava frio e elas preferiam estar na companhia naquela época de pessoas desconhecidos até nas ruas, ficavam durante o dia ali nas ruas. E daí que nós acendeu o alerta. Mas eu sempre orava e pedia para Deus que eu queria fazer algo mais, eu fazia pouco. Eu queria fazer algo mais, e aquilo me incomodava. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. E nem que era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer algo. Porque o que eu fazia? Eu morava num condomínio, eu arrecadava as roupas dos condôminos, e daí via uma família que precisava, dava para aquela família. Eu dizia, Senhor, eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais, isso aqui é pouco. Né? Eu não faço nada, eu quero fazer mais. E fui trabalhando com isso, aí eu comecei a perceber que a criança não queria voltar para casa. E eu dizia, você é fulano de tal? Não. Mas olha aqui, é parecido com... Não. Meu Deus. Não sou. Não, mas Negava que era negava. ela. Mas daí tinha uma pinta ali. Não, olha aqui, você tem isso. Posso olhar cicatriz? Muitas vezes os pais diziam, tem uma cicatriz no punho, uma cicatriz no pé, na perna, no tornozelo. Posso olhar? Não. E você não podia pegar a criança e fazer com que ela mostrasse ali o pezinho dela e tal. Não, e saía, ia andando, e você ia atrás e tentava conversar, ela não queria voltar. Onde é que está tua mãe? Onde é que está teu pai? Então, estão por ali, estão fazendo compra. Ela mentia. Ela mentia para nós, isso nos preocupava. Alguma coisa acontecia. Será que era espancamento? Aí nós começamos a fazer outra abordagem, outra técnica do interrogatório. Isso a gente aprendeu muito no serviço de inteligência, né? A técnica do interrogatório. E daí nós fomos indo até que a gente descobriu que estava havendo abuso. A fuga de casa é porque lá fora eles eram protegidos. E dentro da casa eles eram violentados, eles eram espancados, eram violentados física, psicologicamente e sexualmente. Isso fazia com que eles empreendessem fuga. Então, daí nós começamos a trabalhar com isso. Começamos a trabalhar com esse viés de pedofilia. Mas voltando a falar um pouco sobre criança desaparecida, isso é uma dica que é preciso ser dado. A época do ano que mais desaparece criança, e até hoje desaparece, nós temos alguns casos insolúveis, tem alguns casos que a gente retorna para casa, mais de 500 crianças nós devolvemos para as famílias, mas ainda elas desaparecem. Não levada pelos outros, ou levada, mas a época que mais desaparece criança é a época de festas. Épocas que os pais estão no centro, olhando as vitrines, estão cuidando que querem comprar isso, entram na loja e a criança fica por ali também olhando e vem as pessoas e levam. A hora que mais desaparece criança, horário de almoço, quando eles estão em casa. Por quê? Porque a mãe está ali com as panelas, nós tivemos várias crianças levadas nesse horário, porque a mãe está ali preocupada com as panelas e cuidando do almoço ali, e se distrai com a criança, ela sai para frente da casa, vai brincar em outro lugar e some. Vocês sabem qual a primeira criança que desapareceu no mundo? Foi Jesus, não? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a primeira criança que desapareceu no planeta. Eu sempre digo, quanto mais pessoas cuidando da criança, pior é.
A época verdade. que desaparece criança muito também é férias. Férias, carnaval, porque a família toda vai para a praia, a família toda vai para as cidades do interior. Meu E daí, como ele está cuidando, eu estou cuidando, você está cuidando e ninguém cuida E nada. ninguém cuidou. Quando Maria perguntou para José, Cadê? você viu Jesus? Meu Deus. Ele disse, está na barraca com os primos. E José foi procurar Jesus na barraca. Chegou nenhum, aqui não está. Foi na barraca de outro, aqui também não está. Na barraca de outro, aqui também não está. Aí bateu desespero nos dois. 3 dias depois, Meu eles Deus. sentiram falta de Jesus. Meu Deus do céu. Aí retornaram para a cidade onde eles estavam. Ele estava lá no templo discutindo com os homens da lei lá. Como é que eram? Os doutores da lei. Aham. Mas 3 dias depois, isso vem nos alertar, gente. Sim. Isso vem nos provar que quanto mais gente cuidando, pior é. Esses dias eu fui num parque aqui em Curitiba, eu fui com um pessoal que eu costumo levar, eles nunca saem de casa, e eu fui levar eles passear no parque. Cheguei lá, tinha uma criança. Eu comecei a observar. Eu sou neura para isso, gente. Eu sou polícia 24 horas por dia. Eu sou 24 A luz vermelha é ligada 24 horas. Nunca apaga. 24 horas por dia, 24 horas. Eu cheguei lá, estava quente, foi final do ano, famílias ali sentadas, cada uma, né, os seus bolinhos, e aquela criança ali andando para lá e para cá, e eu me aproximei. Eu falei, filha, você está procurando alguém? Estou procurando a minha mãe. E como é que é o nome da tua mãe? Aí ela falou, eu peguei na mãozinha dela e nós fomos nos lugares onde estavam as pessoas ali, né, sentadas na grama. Perguntamos, conhece essa menina? É claro que eu não ia entregar se eles dissessem que conhece. Eles tinham que me dizer muita coisa, tinham que me mostrar documento, eles tinham que provar que conheciam aquela criança. Mas todos os que estavam ali, ninguém conhecia aquela criança. Ninguém. Aí nós combinamos de bater palma, igual fazem na praia, quando uma criança está desaparecida. Então um começou a bater, aí outro começou a bater, o parque inteiro bateu palma, mas não apareceu o pai e a mãe dela. Eu peguei ela no colo, nós ficamos 3 horas com essa criança. E ela adormeceu no colo, a guarda veio, eu fui na guarda, claro, guarda municipal ali. A guarda também não tinha visto aquela criança ali, eu pedi para a guarda trazer, chamar o conselho tutelar para que a gente entregasse com o recibo, eu ia acompanhar, claro, eu ia acompanhar aquela criança. E 3 horas depois veio uma mulher correndo, mas correndo, ali, gritando, me dá minha criança. Eu falei, não senhora, quero saber. Foi cair na mão de quem? Não, a criança caiu na mão de quem, cara? Vai lá, e daí? Eu sei que a mulher queria surrar eu no final, eu não queria entregar a criança para ela. Mas resumindo a história, o que aconteceu? Ela foi passar a tarde no parque, foram em 3 carros. E na hora de ir embora, ela achou que estava no carro dos parentes. E chegando lá, ela não notou a falta da criança. Esqueceram Displicência, negligenciou, errou. E se tivesse caído na mão de um pedófilo, ele tinha pegado na mãozinha da criança, assim como eu peguei, e tinha levado para outro lugar, gente. Sim. O erro está em quem? O erro está no adulto que não está pronto para ter filho, que não consegue cuidar, que não tem capacidade para cuidar. E daí acontece alguma coisa, para a criança vem chorar para a gente. Onde foi que eu errei? Errou porque negligenciou, errou porque não cuidou, errou porque, em vez de cuidar dos filhos, fica preocupado com os outros. Eu fico louca com isso, gente. Não, mas é um assunto muito sério. Sabe? Sério. Então, quando for na praia, quando for época de férias, quando tiver gentarada, determina. Faz igual nós no quartel. Até 1 hora você cuida. Da 1 às 2, o Júnior cuida. Das 2 às 3, a Tânia cuida. Porque a hora que o pai e a mãe quiser saber, Agora tá vai para ele, vai para o Júnior, vem para mim.
O nosso aconteceu uma situação parecida, mas o Bernardo evadiu-se mesmo. Eu tenho um filho de... Prendeu fuga. Contando na frente da Tânia. Vamos lá. Eu vou contar na frente da Tânia porque eu não tenho culpa no cartório e a minha esposa também não, tadinha. Mas nós estávamos nós viajamos para Londres num evento que tinha lá eu vou pro parque, vou pro parque aqui, ele vai para Londres. Olha, olha outro a diferença. nível. Mas daí eu tava lá no shopping outlet. E o Bernardo do meu lado. Enquanto eu andava, o Bernardo do meu lado e ele olhando as coisas e olhando no celular, tranquilo, sem problema nenhum. A minha esposa passa e vê ele comigo. Ele sai daqui e vai em direção à minha esposa. E eu olho ele andando atrás da minha esposa, sem problema nenhum. E nisso nós andamos ali dentro, ficamos andando, daqui a pouco deu questão de 5 minutos. Que o Piá é um Red Bull, é uma explosão de emoção. Eu falei, amor, o Bernardo tá aí, né? Dela, não, tava aí. Falei, não, amor. E daí já largamos tudo e saímos correndo num shopping. Em Swindon, na verdade, foi em inglês, todo mundo em inglês. E aí tinha um pessoal com a gente. Falei, o Bernardo tá aí e tal, e não. Cara, aí já bateu o desespero. Aí eu já lembrei, eu falei, cara, não adianta, tem que agarrar ele aqui e deixar ele preso na minha cinta mesmo, não adianta. Porque ele viu um parquinho, nós passamos por um parquinho, e ele viu aquele parquinho e queria ir lá. Eu falei, filho, o pai já vem aqui, tava fechado, não tinha aberto ainda. E aí eu deixei. Ele saiu de perto de mim. Não briga comigo, por favor. Ele saiu de perto de mim e foi tentar achar o parquinho. Não tem noção. Não tem noção. E longe ainda. E eu saí desesperado. E a gente tem um assobio que a gente reconhece. Pode estar onde for. Esse assobio você vai reconhecer, né? Ele já vai atrás. Ele sabe onde eu tô. E eu saí pelo shopping assobiando. E fui, daí andando, fui lá no parquinho, tava fechado ainda. Desesperado. Já falei, não, senhor, por favor, onde ele estiver, segura ele. E andei o shopping, deu a questão, olha, não tô falando 3 horas, no caso da senhora que a senhora falou, mas eu acho que deu uns 4 minutos. Eu procurando, uma eternidade, parece que... Não, é eternidade. Parece 10 anos. Aí eu olhei de longe, assim, uns 50 metros, um segurança tava agachado. E eu vi que ele tava conversando, eu assobiei. Aí ele levantou a cabecinha assim e já saiu correndo, largou o segurança segurou ele, falou, não, espera aí. Chegou e falou comigo, ele é teu filho? Eu falei, ele é meu filho. Ele falou, pois é, ele tava sentado aqui, assobiando. Imagina, aí me cortou o coração. Ele tava assobiando, só que ele tava chorando e ele não tava conseguindo assobiar. Ai, que dó. Porque daí eu falei, não, filho, olha, perdoe o pai achou que você tava com a mãe e tal, mas depois também, Tânia, pegamos, ele saía do carro, eu agarrava na touca dele e não soltava de jeito nenhum. Ele ficou bravo comigo, mas até hoje ele lembra, ele fala, pai, é desesperador, pai. Ele sonha com isso, ele sonha, ele acorda chorando, porque ele lembra que o dia que ele ficou sozinho, tadinho, coitado. Existe uma coleira, e eu até sou super a favor dessa coleira. Ela uma época tinha aqui em Curitiba e todo mundo criticou e todo mundo falou. Eu sou a favor. É tipo uma coleira, eu não sei o nome daquilo. Já vi. É uma mochilinha que a criança... É tipo uma mochila que pega aqui, cinto, né? Mas ela tem uma distância mais ou menos assim que o pai pode colocar na mão e daí a criança sai e ele volta. Eu vi muito isso em outros países. Muitos pais usam isso em outros países. Um dia eu estava numa praia no Caribe com a minha filha e na piscina, na praia não, no hotel, na piscina ali, uma criança sozinha. Tinha uns alemães ali, eles bebendo para lá e a criança sozinha. Eu perdi meu dia, eu fiquei o tempo todo, fiquei ali, não entrei mais na piscina, não aproveitei, eu fiquei ali cuidando da criança. Se eu falasse um pouquinho alemão, eu ia lá xingar os pais. Eu ia mesmo dizer, onde é que já se viu largar a criança aí e ir para lá? Leva a criança com vocês. Mas a criança sai e a gente fica cego. O tempo para uma criança desaparecer em público,
seja no shopping, seja na farmácia, seja onde for, é 40 segundos. Meu Deus. Em 40 segundos você perde teu filho. Meu Deus do céu. Eu criei os meus filhos sozinha. Eu dizia para o meu filho, confie em guarda uniformizado, policial militar, ensinei ele a ligar o 190, né? De qualquer telefone você liga 190, telefone público, telefone fixo, celular, mesmo que não tenha crédito, 190 você consegue ligar. Não saia da onde você está, diga onde você está, e se for em shopping, você confia naqueles caras que normalmente eles têm uma HT na mão, estão de terno ali e são inseguranças. Um dia eu estava passando pelo Shopping Estação, ele estudava ali no Xavier da Silva, nós passando por ali, e ele se encantou com um presépio, e eu estava fardada. Quando eu vi que ele ficou olhando o presépio ali, olhava, eu saí, me afastei, ele não viu, e eu fiquei escondida atrás de um monte de bexiga. Imagina o mico, eu fardado, escondido atrás de um monte de bexiga, sondando para ver o que ele ia fazer. Quando ele viu que eu não estava perto dele, ele olhou e começou a chorar. Meu Deus. E eu ali olhando, eu falei, eu quero ver a atitude dele. Ele começou a chorar, aí ele viu o segurança do shopping, ele correu lá e chorando, ele diz, eu perdi minha mãe. Aí quando eu vi que ele fez o que eu tinha ensinado, eu cheguei lá e disse, parabéns, filho. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você Ótimo. aprendeu a lição. Aí eu falei pro guarda, eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe dele. Eu estava testando ele. Eu paguei mico, sim, paguei. Mas eu vi se ele aprendeu a lição. Sim. Por Nossa, isso que eu totalmente. falo, a responsabilidade é nossa. Não é de ninguém, é nossa. Nós temos que ensinar, assim como na pedofilia, nós temos que dar aula para os nossos filhos. Ninguém pode pegar das partes íntimas dele. Sim. Ninguém. Você tem que fazer um desenho ali e mostrar aqui, ou então, eu sou a favor, daí já indo para esse assunto, porque isso me ferve, né? Nós temos que salvar nossas crianças. Sim. Tantas que são levadas como... deixa eu falar outra coisa aqui, ainda falando de criança desaparecida. Ensina teu filho a ligar a cobrar no teu celular. Sim, ele já sabe. Depois dessa daí, sargento, eu falei de tudo. Ele sabe ligar para mim, a cobrar, ligar para a mãe, sabe pro telefone. Ele tem que saber decor, sim. Não é do telefone dele. Sim. Não é do telefone dele ali ligar a cobrar. É ele ter decorado o teu número. E volta e meia você pergunta onde é que o pai trabalha? Banda da Polícia Militar. Qual é o telefone do pai? É esse. Repete para mim. Pega outro telefone fixo. Liga para mim, pega outro celular, liga para mim, porque é diferente. Dica, sim. É diferente do telefone fixo, do celular. Fazer um diferente. Treinamento Fazer um intensivo treinamento, ali. sim. Ensina o código, porque ele pode ter sido levado para outra cidade. Fala que o nosso é 41, 9041 e o número. 9041 ele... Tá? É 9041 e o número. Faz isso exaustivamente. Isso vai... Criança aprende muito mais fácil que a gente, né? Sim. Mas o teu e o da tua esposa, se tiver telefone fixo em casa, também o telefone fixo. Ensina o nome completo teu para ele tem que saber nome, sobrenome teu, da tua esposa, aonde você trabalha, aonde ela trabalha. Isso é segurança, gente. Isso é segurança. E principalmente ligar o 190. Ver aonde que ele está, qual é o comércio próximo da onde, a cidade que ele está, e dizer, eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, meu nome é tal, e eu estou perdido aqui, eu fui deixado. Meu Deus, ó, gente, essa dica é muito super valiosa. Importante. Manda esse vídeo para alguém. Manda só esse pedaço se você quiser, mas pelo amor de Deus, gente. Nós estamos falando aqui de uma coisa que vai salvar você, vai salvar o seu filho. É excelente. A gente precisa
se mover nisso aí. Aham. Precisa trabalhar mais, a gente precisa falar. Sim. E é coisa extremamente simples, gente. Aquele negócio da praia, de colocar lá o nominho com o telefone. Do bombeiro lá que pega o... O que acontece hoje? Eles cuidam mais dos cachorros, dos pets. Eu amo os pets. Eu tenho lá em casa um chamado Kiko, que quando apronta é Frederico Guerreiro. Guerreiro. Não, o nome do gato é Frederico Guerreiro. Quando tá bonzinho é Kiko. Mas o que as pessoas fazem? Ele tem uma coleira com o número de telefone. Sim. As pessoas vão para a praia, tem lá, cuidam mais dos pets do que dos filhos. Gente, qual é a prioridade para a nossa vida? Qual é a herança do Senhor? Meu Deus do céu. É os filhos. Voltando então, se vocês deixarem só eu Vai, pode Fica falar. à vontade. Nós- É uma conversa. Eu tô aqui só observando. Então. Ô, Júnior, senta aqui, Júnior. Fica à vontade. Não precisa Fica ficar à vontade. Coitado. O Júnior é assessor, né? É. O Júnior é o assessor Tá aqui dela, com a tá aqui gente. com a gente. Fica só à vontade acompanhando, aí. dando risada junto com a gente aqui, chorando ao mesmo tempo também, né? O Júnior, ele tem 2 filhinhos. Um pequenininho que está começando a andar agora. E... o outra tem 6, mas esses dias eu quase surrei o Júnior. Eu imagino. Deve ser um... Bom, depois ele te conta. Que Tá. ele falou, e eu falei para ele, vou te dar uns pés do ouvido. Porque, gente, deixa eu dar mais uma dica sobre criança. Fica à vontade. Não põe foto dos teus filhos nas redes sociais. Se você ama teu filho, cuide. Não põe. Por quê? Gente, nós desmantelamos 2 quadrilhas de pessoas que levavam criança daqui para outros países. 2 quadrilhas. Eu não vou dizer agora quem são os integrantes dessa quadrilha, pela segurança de vocês, pela minha também. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo da ira do Senhor. De homem que usa calça aí, tenho medo de coisa nenhuma. Mas, o que as pessoas fazem? Eu trabalhei na Interpol, no Canadá, na Meu Hungria. Deus. Fala Isso, sobre isso comenta aí. isso aí sobre com a gente. O que acontece Meu Deus, com você bota a foto do teu filho nas redes sociais? Os caras têm encomenda de crianças. Encomenda de criança com a característica, por exemplo, do Júnior. Os olhos claros, pele clara, ou então com a característica do Eduardo. Pele escura, os olhos escuros, o rosto arredondado. E isto, gente, uma criança sem característica nenhuma vale $120 mil. 120 mil dólares, sem característica nenhuma, recém-nascida. Um pouquinho mais velha é bem mais caro. Você coloca a foto do teu filho nas redes sociais. Eles veem que é aquilo que eles estão procurando. E eles pegam esta parte aqui, a foto, montam um documento, passaporte, identidade, tudo prontinho e ficam monitorando teu Facebook. Aí você é muito burro, porque isso é burrice, me perdoe, mas não tem outra palavra, me coloca a foto perto da tua casa. Aí ele já tem mais ou menos Já o sabe tipo da onde tua é. casa. Da localização. De repente a foto virada mais pro lado, apareceu um comércio lá. Opa! Joga lá no Google, já tem o endereço. Ou então você é muito burro, me tira a foto na frente do carro. Placa. É muito fácil, gente. Ou então de uniforme indo para a escola. Só Deus da causa mesmo, né? Tanta burrice assim. Os caras têm tudo. E vão monitorar você. Vão monitorar você. A hora que você embarcar a bobeira, eles vão lá, pegam essa criança, dopam a criança, eles dopam a criança. Eles pegam e já passam para outro carro. Você liga para a polícia, ele tá com um Corsa vermelho, um Fusca vermelho, uma caminhonete azul. Tá nada, já passou para outro. Não tem, já trocaram de roupa. E leva para o aeroporto. Gente, eu trabalhei em Assunção, no Paraguai. Mas se eu for contar minha vida de trabalho aqui, vai. eu trabalhei. Nós não temos tempo. Nosso horário é o que a senhora falar. Eu trabalhei em Assunção, no Paraguai, dentro da Polícia Nacional. O que sai de criança? Gente, porque ali é fronteira seca. O que sai de criança por ali
É muito fácil. Então, é fácil. É só não colocar foto de filho nas redes sociais. É só não colocar. Outra coisa, voltando isso aí, criança desaparecida, né? Voltando para. E nós não sabemos. Eu sou comissária de menor voluntária. Nós não sabemos o resultado final disso. Nós não temos noção para onde foi. A gente nunca mais tem notícia. Lembram de um caso, eu acho que vocês não lembram, de uma menina chamada Bruna. Se não me engano é Bruna. Ela foi levada por uma babá contratada em uma agência, de dentro do berço da casa dela. Essa menina foi para Israel. Do tempo do governo Álvaro Dias, deu trabalho a beça para trazer de volta. Muito trabalho para trazer ela de volta. Trouxeram, mas ela já estava mocinha quando trouxeram. E assim, problemas eternos, porque a bagunça na cabeça da criança é muito grande. Sim, os traumas ficam. É, porque ela cresce. Por exemplo, uma criança de 2 anos, as últimas crianças que foram levadas tinham 2 anos. O João Rafael Kowalski, ele foi levado dia 25 de agosto, dia 29 ele completaria 2 anos. Teve um de Serra Azul também, com 2 anos. Ah, eu vi esse menininho. Em torno de 2 anos. De Telêmaco Borba, 2 anos e alguns meses. Em torno de 2 anos. Por quê? Porque é fácil. Você leva essa criança e você passa a dizer: eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, tua família é essa. Para ela, a família dela é aquela. Ela não vai questionar. Vão cuidar dela, a família dela é aquela. Meu Deus do céu. Gente, é muito fácil, tem que cuidar. E quando a senhora falou da Interpol, e eu vi que a senhora atuou em Budapeste, Ottawa, né? Na Hungria? Na Hungria, no Canadá. No Canadá. E como que é a ação contra a pedofilia ou indo atrás, investigações com a Interpol? Qual a relação? A senhora foi representante nesse... Fui representando o Brasil, os caras são... Não, meu Deus do céu. Que honra. Eu fui representando o nosso país lá, e era a única policial militar do Brasil lá, né? E eu já tinha trabalhado com eles, porque eu já tinha trabalhado em um caso de Bruxelas, porque havia suspeita de que essas crianças estivessem aqui em Maringá. Então eu era do serviço de inteligência, nós trabalhamos nesse caso, investigaram 2 irmãs. Não eram irmãs, o nome era parecido, mas não eram irmãs, elas tinham a mesma idade, 8 anos. E nós trabalhamos nesse caso e foi assim um trabalho muito intenso. E na verdade elas não saíram de Bruxelas, elas não saíram de lá, elas foram pegas por um casal chamado Dultrox, que sequestrou elas, mantiveram elas no porão da casa deles e eles mantinham relação sexual com elas. O casal, junto com eles, tinha um sócio. Esse casal estava em liberdade condicional, pelo mesmo crime. Estava em liberdade condicional. E eles foram presos por furto. E o sócio, por sua vez, fugiu. O que eles faziam? Eles mantinham relação sexual com as meninas, filmavam e vendiam aquilo. Não era pelo simples prazer de manter relação sexual. Aquilo era um comércio. Meu Deus. Um negócio. Aquilo era um comércio. E tem muito disso, eu posso falar disso daqui um pouco. E daí eles foram presos e ficaram 4 meses presos. O sócio fugiu com medo de ser pego. E elas ficaram trancadas no porão e morreram de fome. Aí quando os vizinhos sentiram mau cheiro, os vizinhos chamaram o bombeiro foi lá e viu, encontrou os corpinhos ali. Além daqueles corpos, existiam outros corpos entre as paredes, porque lá tem muito, né, aquelas paredes ocas, né? Então tinha corpos ali entre as paredes e outros corpos enterrados no quintal. Coisa de filme de terror. Totalizando 23 corpos. Então esse caso a gente atuou. E a Interpol, você falando em legislação com relação à Interpol, o trabalho deles é super intenso, aprendi bastante lá, aprendi muito lá. E assim, a diferença de lá
é que a primeira investigação, né? Super, hiper, todo mundo trabalha. Equipe mesmo, Equipe mesmo. E a legislação coopera, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é por estado a punição. Uhum. Tem estado que é letal, tem estado que é cadeira elétrica, tem estado que é perpétua, tem estado que cumpre pena e sai. Tá? Então, assim, cumpriu pena, saiu, vai morar em tal endereço. Ele tem que avisar a polícia e ele passa a ser monitorado pela polícia. Ele não vai, sempre vai estar sendo monitorado. E aonde ele for morar, se ele for morar lá no prédio, no edifício Águia Azul, ele vai dizer o apartamento que ele vai morar, vai uma equipe de policiais, todos os vizinhos daquele prédio, e diz, ali no apartamento 101 vai se mudar um pedófilo. Eles são avisados. Toda a região é avisado. Toda a região é avisada. Se ele for se mudar dali para ir para outro endereço, ele tem que antes avisar a polícia, para a equipe ter tempo de ir lá e avisar que as famílias que ali vai morar um pedófilo. No Dia das Bruxas, que é 31 de outubro, 31 de outubro, todos os pedófilos dos Estados Unidos se apresentam nas delegacias e são recolhidos. Eles ficam presos durante 2 ou 3 dias, que passa essa febre de criança e de casa em casa. Pedir lá o igual doce. Aqui, né? Igualzinho aqui. Aqui agora... Meu Deus, não tem nada a ver. Como é que pode? Aqui a criança vai na rua, o pedófilo ele se muda 10 vezes de casa, ninguém sabe. É capaz de ser defendido ainda por a senhora sabe quem, um bando de sem vergonha. Um bando desocupado que não tem o que fazer. Não, e querem dizer que pedofilia é doença. E aí? Eu tenho remédio. Eu imagino qual que é. Tá. É 40,40 miligramas. Eu já falei, né? O que é o problema da pedofilia? É uma doença? É uma safadeza? É um psicológico? É psicológico? Um pedófilo? Em que eu posso enquadrar ele? É um problema de saúde, de segurança pública, de educação? O que a senhora acha? Opinião, de jaguarice. Opinião da senhora mesmo. Jaguarice. Olha, eu como mãe, como mulher, como policial, há 31 anos nessa área. Eu não comecei agora. Eu estou há 31 anos atuando nessa área. A palestra eu estou fazendo há 21, mas há 31 eu estou nessa área. Ao longo dos meus 31 anos de polícia, nunca um pedófilo disse para mim, me leve porque eu devo. Nunca ele chegou, arrumou as mãos e disse, pode me algemar porque eu devo. Todos, sem exceção, se dizem inocentes. E quando pegos em flagrante, porque já aconteceu de prisão em flagrante, não por policiais, não nós o flagramos, mas a família flagrou, a família pegou em flagrante, ou os vizinhos pegaram em flagrante, quer dizer, não tem como negar, ele culpa a criança. Nós pegamos um na região metropolitana, que ele estuprava os 2 filhos, um de 4 e um de 5, um casal, e daí ele diz, a culpa é deles, eles que querem, não sou eu. Então você vai dizer o quê? Você vai dizer que isso é louco? Outra coisa, pedófilo tem vida sexual normal, termina de manter relação sexual com a esposa e vai lá no quarto da criança abusar dela. Agora eu vou dizer que isso é louco? Louca sou eu! Isso não de louco não tem nada, absolutamente nada. Ele é normal como eu, como você, ele é religioso, ele é pai de família, ele é analfabeto. Tem emprego, talvez. Ele tem emprego, ele é analfabeto, ele é estudado, ele fez doutorado, ele é chefe, ele é desempregado, ele anda de terno e gravata ou ele anda de pés descalços. Ele é um bom pai, ele ama seus filhos. O pedófilo ama a vítima como filho, como neto, como sobrinho, como afilhado. Ama, mas ele estupra. Ele estupra. Ele estupra sem dó. Agora, vem me dizer que isso é louco? Ele rasga dinheiro e come merda? Não. Então não é louco. Meu Deus. Porcaria nenhuma. Louco é quem diz que ele é louco. Eu já falei, quem achar que ele é doente, leva para tua casa. Isso também, eu concordo plenamente. E tente curar lá. Agora, tomara que você não tenha criança, porque a criança tua não tem culpa. E aí, acontece... O senhor já falou, é jaguar, é o cara que não... Para mim é vagabundo. É o cara que é vagabundo. Eu fiz palestra no Caribe
ai meu Deus, numa ilha no Caribe, e minha filha era minha intérprete. E eu não sei falar nada em coisa nenhuma, não, mal português. E daí eu falando que o pedófilo era jaguara, eu fiz um encontro com Deus de mulher. E daí ela, mãe, espere, como é que fala jaguara em espanhol? Eu falei, eu não sei, fala vagabundo, que deve ser igual a a mesma coisa. Deve ser. A tradução. E quando a mãe solteira, leva um desses, achando que é uma bênção para a vida dela, para dentro de casa. E que acontece muito. Eu fico um alerta para você que é mãe, você que é pai e tenha filho, filha. Não tem como você saber, não tem como o cara não vem com a placa escrita que eu sou pedófilo. Então, normalmente acontece das mães recolherem o rapaz para dentro de casa e essa pessoa acaba abusando, faz o sexo com a mãe, mas aí abusa dos filhos. A senhora, casos assim, a senhora tem pego também? Muitos casos assim. E o que me deixa triste aí é que 90% das mães são coniventes. 90? É muito alto esse índice. É extremamente... Eu não tenho medo de errar. Eu não gosto de falar de estatística de pedofilia, mas eu trabalho com isso há 31 anos. É 90%, gente. É 90%. Tem um vídeo no YouTube onde eu falo das mulheres que se separam e trazem homens para dentro de casa. Quando vocês tiverem oportunidade, entre lá e vejam. Qual que é o seu canal no YouTube? A senhora tem Sargento Tânia Guerreiro? Eu tenho Sargento Tânia Guerreiro, eu tenho 7 Facebook. Todos está como Tânia Guerreiro, Tânia Abrão Guerreiro, Sargento Tânia Guerreiro 1, 2, 3, 7. Eu virei papa agora, Tânia Guerreiro 7º. E tem também a fanpage. Sim. Né? Pessoal, acompanha lá. Acompanha, a gente vai colocar na descrição do vídeo também. O canal da senhora, o canal, os meios de comunicação da senhora também. Mas se você entrar no Google e ver lá, colocar lá Sargento Tânia Guerreiro, tem entrevistas assim de anos e anos. E olha, e a coisa não muda. O modus operandi do policial, do pedófilo é igual no mundo inteiro. Aqui no Japão, na Alemanha, a gente acompanha casos também em outros lugares. Como igual. identificar, assim? A senhora... Isso, não sei se ia perguntar. Não, era bem isso que eu ia perguntar. A senhora falou que o pedófilo não tem um estereótipo. É o rico, é o pobre, é qualquer um, é o pai de família. Mas tem como identificar algumas assim, um padrão de ação de um pedófilo? Assim, eu consigo identificar sinais, pelo comportamento, não sei, algum sinal, alguma coisa? Existe isso? É muito raro você saber que a pessoa que você dorme ao teu lado é pedófilo. É difícil. Ou teu pai é pedófilo, o teu colega de trabalho, o nosso colega de viatura. Não, você não consegue. Você não consegue distinguir, saber se ele é pedófilo ou não. O pedófilo tem algumas coisas, assim, por exemplo, ele é amável, mas ele pode ser enferruscado. Ele pode estar rodeado de criança, assim como ele pode dizer que não gosta de criança. Ele pode, em festinhas de família, estar lá se organizando brincadeiras com criança, assim como pode não... Quer dizer, não tem. O que nós temos que fazer é preparar os nossos filhos. Sim. A prevenção é dentro de casa, a prevenção é ali, é em casa. Eu estava falando aquela hora e daí acabei me perdendo. A criança, a partir de 2 anos, ela tem que ser orientada. Não fique esperando a criança se tornar adolescente para você falar sobre isso com a criança. A partir de 2 anos você já tem que dizer, olha, a mamãe tem... aí os psicólogos, eles meio que me condenam. Eu não sou psicóloga, a minha formação, eu sou pedagoga, sou pós-graduada na área de pedofilia pela PUC, mas o que eu aprendi mesmo foi no dia a dia. Foi é a melhor escola. No trabalho mesmo. Esse sim eu sou. Mas, então, os psicólogos acham que a gente tem que falar com a criança o nome certo dos órgãos genitais. Eu sou prática. Eu acho que nós temos que falar o que a criança entende. Se a criança entende o órgão genital masculino como pênis, então é esse vocabulário que a gente vai usar. Se ele entende o órgão genital feminino como vagina,
a gente vai usar esse termo. Se ele entende como pepeca, como pipi, como popô, como ânus, o importante Ele entender. é a criança saber o que você está falando. Porque não adianta você querer falar uma coisa que a criança fique boiando. Que será que é isso? Sem didática, né? O negócio é prático. Ou você fala uma coisa que ela saiba o que você está falando e coloque em prática. Não adianta você querer falar bonito para agradar os outros. Então você tem que dizer, olha, a partir de 2 anos você já tem que chegar para o teu filho e dizer, olha, papai tem pipi, ou tem pênis, você também tem, ou você tem pepeca, mamãe tem pepeca, vovô não tem, vovô tem pipi, o teu irmão não tem pepeca, mas você, o teu irmão, tua mãe, teu pai, todo mundo tem popô, ou tem ânus, todos têm ânus. Mas o menino não tem pepeca, o menino tem. Aí você pede para ela repetir. Ela vai repetir. Aí você vai dizer para ela: nunca pegue no pipi de ninguém. Nunca deixe ninguém pegar no teu pipi. Nunca deixe ninguém pôr a boca no teu pipi. Você não deve pôr a boca no pipi e nem na pepeca de ninguém. Ou você fala em português claro, para que ela saiba o que você está falando, ou você vai deixar o teu filho à mercê da sorte. Meu Deus. E é isso que o pedófilo quer. Você tem que dizer para ele, não ponha o teu pipi na pepeca de ninguém. E não permita que ninguém ponha na tua pepeca ou no teu popô. Você tem que ser claro. Com 2 anos isso. Com 2 anos, teu filho já tem que tomar banho sozinho. Sim. Nada de você ficar nu dando banho no teu filho. Ou então entrar no banheiro, tirar a roupa na frente da criança e dizer, olha, tome banho. Ou então pegar a criança no colo para dar o banho, você nu e ele nu também. Ou a mãe nua e a filha nua. Não. Por quê? Porque quando ele se deparar com uma pessoa que vai exibir os órgãos genitais para ele, que é isso que o pedófilo faz, ele não vai se assustar. Aquilo para ele é uma cena rotineira, normal, familiar. E ele não vai fugir. É normal. Então, você tem que dizer para ele, nos primeiros banhos você vai ensinar, você pode até entrar no chuveiro com ele, o pai de cueca, a mãe de calcinha e sutiã. Não se troca a roupa perto de criança também. Tem que respeitar para que quando alguém começar a se despir perto dela, ela vaze. Vai ficar com vergonha e fuja. Sim. Quando ficar grande, você contrata um psicólogo e cuida dessa parte. Daí, mas até lá ele sabe se defender. O problema mesmo que a senhora está falando é o pai, a mãe displicente e eu creio que até uma vergonha, como é que posso dizer, um tabu. O pai às vezes querer falar essas coisas com a criança, achar que não deve e às vezes também ele acha que Deus cuida. E Deus tem mais o que fazer do que cuidar do filho dos outros. E não, mas se ele deu a herança, já a herança é para... Se eu tô dando a herança para alguém é porque eu quero que você cuide. Eu tô te passando e confiando a você a missão de cuidar. Isso é herança. Eu não vou dar herança para alguém sabendo que a pessoa vai torrar ou vai tudo. Então, fica o alerta para os pais, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos ouvindo conversas aqui que vão transformar a sua casa, pelo amor de Deus. A gente tem ouvido... Só um pouquinho. Pode ficar à vontade. Coisas que eu acho que é edificante. Essa é a nossa missão aqui também. Deixa eu só concluir, então, essa parte da alerta com criança de 2 anos. Criança com 2 anos. Então, você ensina a tomar banho. Você diz, lave o ouvido, lava o rosto, lava o pé, lava o bumbum, lava o braço. Aí você ensina ela a pegar a toalha, ela se secar. Ela vai secar, porque não adianta nada você ensinar o teu filho a tomar banho e ter que vir um adulto ali secar ele. E você vai ensinar ele a colocar roupa também. Porque não adianta ele tomar banho, se secar
e chamar alguém para pôr roupa. Nem que ele ponha a cueca de trás para frente, a calcinha de trás para frente, a camiseta para os avessos, de trás para frente a calça. Não importa. Ele vai errar 1, 2, 10 vezes, mas depois ele vai acertar. E cada vez que ele fizer isso, você tem que elogiar. Isso mesmo. Você é inteligente, você é capaz. Olha, que legal. Você tem que trabalhar a autoestima dele. Ele tem que ter essa autoestima fortalecida, porque isso faz com que ele se defenda. Ele vai criando forças. Então, você tem que trabalhar a autoestima. Parabéns, parabéns. Você é um grande homem, você vai ser um grande homem. Primeiro, que sai da boca da mãe e de um pai. É bênção. É bênção. Ou maldição, dependendo dessas bocas sujas que tem por aí. E você tem que trabalhar isso, e ensinar ele a se secar. Outra coisa também é ensinar a ir no banheiro sozinho. Você vai fazer o número 1 e o número 2 sozinho. Não tem que estar gritando ninguém para te limpar. Tem criança aí de 6, 7 anos que vai fazer o número 2 e fica berrando lá. E eu fico louca com essas mães, com esses pais que em vez de ficar no celular lá, vão lá educar os seus filhos. Chegam em casa, vão ficar no celular, tipo, e em vez de ficar ensinando os filhos. Né? Tem que ensinar. Vai no banheiro fazer o número 1, o número 2, não precisa anunciar. Vai lá, faz, ensina lá a pegar o papel, limpar, limpa uma, limpa duas, nem que fique rebocado. As primeiras vezes vai ficar, depois ele aprende. Se for o caso, deixa um lenço umedecido no banheiro para ele terminar de se limpar. Mas ele se limpar, não o pai e a mãe. Então não precisa anunciar que vai fazer o número 2, mas vai lá, se limpa, se enxuga, veste as calcinhas, a cuequinha e vem. Isto é prevenção. Isto é prevenção. Nós estamos preparando o nosso filho para que ninguém se aproveite. Eu não sei se vocês lembram de um caso que teve em um dos shoppings aqui em Curitiba, que a criança de 5 anos estava brincando em um parquinho, em um parque de diversões ali. Era um parque, um shopping onde tinha um parquinho onde os pais deixavam os filhos para eles poderem fazer compra. As crianças ficavam ali com monitores e monitoras. E daí eles iam fazer compra, depois vinham, eles pagavam para a criança estar ali, e a hora que vinham, pegava a criança e iam embora. E uma dessas crianças de 5 anos foi no banheiro, pediu para ser levada no banheiro. Então você já tem que dizer, a hora que chegar, dizer, olha, o banheiro fica lá. Vai, entrou, tranca a porta. Usa o banheiro, sai, faz o que tiver que fazer, se limpa, abre a porta de volta. Comece a ensinar teu filho a abrir e fechar a porta do teu banheiro, da tua casa. Tanto aqueles que só viram, como aqueles que têm chave. Tá? E essa criança pediu para o monitor levar ela no banheiro. Aquela coisa de se pedir para outra pessoa se limpar, e a pessoa, quando viu, e a criança, quando vai fazer xixi e cocô, ela baixa as calças até o tornozelo, né? E quando o cara olhou aquilo, não deu outra, né? Puxa vida, meu Deus. Então, são pequenas coisas que vão salvar. Porque uma criança tocada não precisa ser tocada sempre, várias vezes. Uma vez tocada, esqueça. Uma vez. Não precisa haver penetração. Pênis, vagina, pênis, ânus. Tocada. Acabou. Aí teu filho começa a aparecer com um problema, você... Onde foi que eu errei? Errou porque não cuidou. O que o pai e a mãe pode ficar alerta para ver para tentar identificar isso, essas consequências, esses sinais que ela foi tocada ou abusada de alguma forma? Veja, a criança, ela não fala que está sendo abusada. Os primeiros abusos, porque, veja, quando o pedófilo é doméstico, nós temos 7 tipos de pedófilo, né? Quando ele é doméstico, quem são os pedófilos domésticos? Pai, mãe, pai 20%, padrasto 67%, mãe, irmão mais velho, irmão com diferença de 5 anos, meio-irmão
é só filho da mãe com o pai, mas esse é só filho do pai, ou que não tem grau de parentesco, porque a mulher veio do primeiro relacionamento, trouxe a família, o marido veio do primeiro relacionamento, trouxe a família dele, juntou as duas famílias. Então, aí, esses são os ditos pedófilos domésticos. Os pedófilos com ligação doméstica é o avô, o padrinho, o tio. O que eu tenho de caso de tio agregado, que é o casado com a irmã da mãe, com a irmã do pai, sabe, o agregado, ou o tio legítimo, vizinhos, amigos da família, as pessoas que frequentam uma casa, que a criança vai na casa dela, o pai do amiguinho da escola. Esses são os ditos pedófilos com ligação doméstica. Né? Aí é 90% dos casos de pedofilia. Meu Deus. Só aí é 90%. Qual era a tua pergunta? Não, como que a gente observa? A criança não vai falar, né? Quais os sinais? Então, veja, se esta criança foi abusada por esse tipo de pedófilo, com doméstico ou com ligação doméstica, ela possivelmente ela está sendo abusada há muitos anos. O pedófilo ele não tem pressa. Sim. É raro os casos que eu atendi ao longo desses 35 anos de polícia, 31 na área de pedofilia, de estupro. Atendi caso de estupro doméstico, mas é muito raro. Penetração de uma só vez é muito raro. Ele age muito lentamente. No início, a criança acha que é um carinho, porque ele faz isso em forma de carinho. Eu até estou escrevendo um livro sobre isso, é um manual da pedofilia. É tudo sobre pedofilia, tudo, como o pedófilo age, como ele se atrai, o que ele faz para penetrar, o que ele usa, que eu acho que isso eu não posso falar aqui, porque senão nós vamos estar capacitando essa cambada de vagabunda aí que quer ser pedófilo, não sabe como. Então, a criança, se ela cresce com isso, ela vai dar sinais, sim, mas sinais sucintos. Um dos grandes sinais é a assadura. Mas não é aquela assadura que a criança não se limpou direito, que a mãe deixou a fralda mais tempo em contato ali com o cocô, né? Daí causa assadura. É aquela assadura pesada, que ele chega a arrancar a primeira pele ali da vagina, do ânus, né? Do pênis da criança. Então, uma das coisas é a assadura. A assadura traz a consequência do segurar o xixi até não aguentar mais, porque ao passar o xixi ali vai queimar. Também de sabonete, ela vai se recusar a deixar que você passe sabonete, porque vai queimar, quando você for secar com a toalha vai doer, e ela vai fechar as pernas, na hora de trocar ela vai ficar assim, ela pode não falar, ela não vai verbalizar, primeiro porque ela não sabe o que é, mas ela vai se proteger desta forma, né? Criança, daí depois que ela e ela tem alguns hematomas, às vezes, né, pelo corpo. Quando ela cresce mais um pouco, daí ela já muda o comportamento. Quando ela entende o que está acontecendo com ela muda o comportamento de uma criança alegre, feliz, que brinca, aí, né, uma criança normal, ela fica agressiva, ela fica chorona e ela fica normal. Ela tem 3 fases aí. Ora ela está agressiva, ao mesmo tempo que ela está agressiva, ela já pode voltar ao normal. De repente, ela chora à toa. Ela judia dos animais de estimação, ela belisca, ela pode tocar em outras crianças de maneira inconveniente, ela pode tocar nos adultos de maneira inconveniente, ela pode tocar nas partes íntimas dele, ela faz urina na cama, com frequência, come compulsivamente, eu tenho ausência de apetite. O rendimento escolar dela cai quase a 0, não faz lição, não traz lição pronta, anda com as pernas entreabertas, anda mancando, senta com um ladinho no bumbum, com outro ladinho, não te olha nos olhos, não aceita carinho. Então, é muita coisa. Não, é muitos sinais. Muitos sinais e no comportamento da criança já dá para perceber. Por isso que não adianta, tem que estar com o olho na criança, não pode desgrudar de maneira nenhuma. E na escola, principalmente, eu acho que a senhora teve
Eu tive num café do Núcleo e teve o Dr. Guilherme Shelby, meu colega. Vamos conversar, Dr. Guilherme, ele era procurador, né? Procurador. Eu vou fazer uma live agora, quem vai estar comigo, não o Guilherme, porque ele é bastante ocupado, uma live não, uma audiência pública, dia 24, até gostaria de convidar todos para assistir, às 15h30, nós vamos fazer pela Câmara Municipal de Curitiba, vai estar o Dr. Cazé, que ele é promotor público, é uma sumidade na área de pedofilia no Brasil. Sim. Ele é mineiro. Vai estar o Dr. Demétrios, delegado de cybercrimes, agora na reserva, né? Porque os crimes da internet é uma coisa assim assustadora, que principalmente agora, né? Que está entrando dentro das casas das pessoas com mais negligência dos pais, né? Eu não deixo de dizer que a negligência é dos pais. Eu não tenho dúvida disso. E nessa conversa ele falou de vários projetos na escola para a gente também para evitar que haja como é que é? A instrução ou que a gente inclua na escola esses que o pessoal fala kit gay e essas coisas, porque vai também deixando a criança mais à vontade e preparada, talvez, para ter uma relação ou para... Ela fica acostumada. A senhora falou de quando vai tomar banho com a criança, não ficar nu na frente da criança, para ela, quando algo acontecer, ela se assustar. E essa conversa na escola, como que a senhora vê isso? O que os pais precisam ficar alertas com materiais da escola, com conversas na escola? O que a senhora consegue dar de direção aí para a gente ficar ligado? Porque a gente sabe que tem, né? E a gente sabe que tem um povo que luta veementemente pela sexualização das crianças, precoce demais. E eu tenho um filho com 7 anos e uma bebezinha agora. Eu fico imaginando o que eu preciso ficar alerta, eu preciso estar ligado nisso aí. Você tem que participar mais. Você tem que ir lá, você tem que ver o material didático, você tem que falar com a equipe pedagógica, você tem que saber o que está sendo aplicado, qual é a matéria que está sendo aplicada, quem são os professores. Você tem que fazer a lição com o teu filho, você tem que participar de reunião de pais, de entrega de boletim, você tem que estar mais presente. Na Bíblia diz vigiai, vigiai sempre. Tem que estar alerta. Agora, o que nos falta é interesse mesmo, porque nós precisamos capacitar os professores. Porque já que 90% dos casos de pedofilia é no âmbito doméstico, com familiares, quem pode nos ajudar muito é o professor. Porque essa criança vai pedir socorro no comportamento na escola. Então, nós temos que capacitar. Um dos meus projetos de lei agora na Câmara Municipal de Curitiba é a capacitação de todos os professores, não só o professor, o mestre que está ali, mas a equipe que cuida da limpeza, a equipe da cantina, a tia que entrega a criança no portão, porque a criança pode estar correndo ali, brincando, e o pedófilo, ele leva para a escola e ele vai buscar, e ele vai na reunião de pais e na entrega de boletins também. Ele faz marcação homem a homem ali com a criança, porque ele tem medo dela ter contato fora. Ele só deixa ir para a escola porque não tem como. Mas mesmo em festas de aniversário, em festinha, ele está junto. E se ela for pré-adolescente, ele não deixa namorar. Ele tem ciúmes, porque ele não quer dividir ela com ninguém. Então, ele faz marcação ali. Então, na escola, nós queremos, falando desse projeto de lei, nós queremos capacitar a tia do portão, porque a criança pode estar ali brincando, interagindo com as outras crianças. Quando ele chega, ela baixa a cabeça. Sim. É como se fosse... Ela murcha e vai. Desanima, porque né? ela desanima, porque ela Meu tem Deus que ir. do céu. Ela vai ser entregue a ele. E nós vamos deixar o bode cuidando da roça. Então, nós temos que capacitar a tia da cantina. Por quê? Porque a criança abusada não faz lanche com as outras crianças. Nós temos que capacitar a inspetora do colégio, aquela que cuida dos alunos. Por quê? Porque ela vai ver com quem que essa criança está brincando, se está brincando. Porque, normalmente, ela sai da sala e ela senta em um canto e não interage com ninguém. Nós temos que colocar dentro das escolas, na hora do recreio,
uma tia sentada ou um tio, eu digo tio porque é professor ou professora, na parte de fora dos banheiros, sentada ali com a cadeira, entrou de turma, demorou, vamos lá, o que estão fazendo aí? Porque lá também pode ocorrer, meninos, turma, meninas, turma, é um querer pegar no outro, né? Segura lá, o outro vai e pega. Eu atendi vários casos assim. Então nós temos que fazer prevenção, e essa prevenção, nós temos que fazer prevenção na saúde, porque a criança dá entrada ali nos UPAs, ou ali vem ali conversar com o médico, a mãe traz, olha, essa criança vive assada, essa criança sempre está com dor na perna, mancando. Aí o médico tem que se ligar, essa assadura não é normal, não é receitar ali uma pomadinha, ou... esse caso que nós pegamos aí, a mulher colocava maisena na criança. E essa criança, desde bebê, sendo abusada. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento, está em Oséias. Mas também está em Atos 8:31, como podereis aprender se ninguém me ensinar? Nós temos que trabalhar, nós temos que ensinar, nós temos que falar. Porque enquanto nós se calamos, essa cambada de jaguara, vagabundo, sem vergonha, estão crescendo. E estão multiplicando, estão se multiplicando. Porque uma criança abusada tem de 25% a 30% de possibilidade de ser um pedófilo. E quando criança ainda, por isso criança brincando com outra criança, sem nós estarmos vigiando, sem a gente estar olhando, não pode. Criança brincando com criança, volta e meia você tem que estar olhando. Você tem que estar vendo que tipo de brincadeira é, por que estão muito quietos, ou por que estão fechados lá, porque tem mãe, tem pai que vai na casa dos outros. Ah, vou soltar ela nessa sala, não tem perigo de pular pela janela, não vai se machucar. Não se machucar, já pode brincar à vontade, e vai lá e fica espumando o canto da boca de tanto fazer fuxico, fofoca dos outros, e larga as crianças ali. Tem que cuidar. Tem filho, tem que cuidar. Tem que largar a mão de negligenciar. A culpa é sempre dos pais que negligenciam. Tem que estar lá olhando o que estão fazendo, que brincadeira boba é essa, o que estão fazendo. Porque se uma dessas crianças... Eu cheguei a pegar casos de criança de 5 anos tocando em uma criança de 3. A criança de 5 tem culpa? Não tem. Ela só está repetindo o que estão fazendo com ela. Meu Deus. E a criança só faz isso quando alguém faz com ela, ou quando alguém dá acesso a ela material pornográfico, ou quando fazem sexo na frente dela. Por isso eu sou contra a criança ficar dormindo no quarto do casal. Criança tem que estar no quarto dela. Ah, porque chora à noite. Chora, mas para. Mas ela tem que estar no quarto dela. Ah, porque vamos trazer aqui. Eu sou a favor de criança vir para o quarto do casal quando você recebe visita em casa. Recebeu visita em casa. Essa visita, seja parente, seja teu pai, tua avó, não interessa. A não ser que você tenha um quarto de hóspedes para colocar esse pai, essa visita, e a criança tenha o quarto dela e consiga fechar a porta do quarto. Aí tudo bem, ela pode dormir no quartinho dela. Mas não tendo, e ela sendo pequenininha, não sabendo fechar a porta do quarto, mesmo que você tenha um quarto de hóspede, traz o colchãozinho, bota no chão, e bota ali para dormir no teu quarto, enquanto a visita estiver se hospedando na tua casa. Isso sim, você pode trazer. Isto é prevenção. Meu Deus do céu. Júnior. Eu falo pelos cotovelos, acho que eu vou parar. Não, que isso. Tá ótimo, é muito informativo isso. A gente tá com, vou dizer, a maior autoridade que eu já vi nesse assunto. Quando eu falei pra você, Júnior, eu falei, cara, vai ter conversa, porque olha, é muita coisa, a gente não imagina, cara. Tá Sim. Aqui do lado, tá na... Sim. Não, é uma coisa que existe, né? É a gente que talvez não ter contato com isso. Eu assisto pouco jornal, me informo, porque evito de saber essas coisas, mas porque acho ruim. Você não vai encontrar essas informações. Né? Tá? A gente acha que tem pouco. Não, você só sabe quando tá morta. Ah, mataram uma criança. Sim. Mataram com sinais de agressão, violência. Com sinais de violência sexual. Mas daí já foi. Já foi. Já foi. Não tem a prevenção, por isso, né? que eu trabalho com prevenção. Eu fico triste quando eu recebo 2, 3 casos por dia. Senão que o meu trabalho não deu certo. Mas eu sou uma. É isso. Então, quando eu tenho oportunidade de falar aqui, eu falo pelos
Tem que falar, tem Os que quatro falar. ventos, porque as pessoas têm condição de daí saber um pouco mais. E é coisa simples. Você viu alguma coisa aí complexa? Não. Nada. É cuidado simples. É negligência mesmo, cara. É pura talvez negligência. uma Não é questão outra coisa. É uma questão de conscientização, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa rever muita coisa na vida da gente. O acesso que as crianças estão tendo a conteúdos, enfim. E também estamos ansiosos pelo manual aí de pedofilia. Manual de pedofilia. Sei que a senhora já lançou algumas coisas que a gente tinha colocado aqui, os manuais, né? Junto com o governo do estado, você fez 4 manuais, né? Um voltado à polícia, outra voltado aos pais e outra voltado aos professores. E outra criança. E outra criança. Que é o gibi. Que é o gibi, que é bem didático. É bem lúdico. É bem lúdico. Para atrair mesmo. É como se livrar de uma situação de risco para a criança. Para os pais, como cuidar dos filhos para que não sejam abusados. Para os professores, como identificar a criança vítima de pedofilia em sala de aula. Como é que ela se comporta. Para os policiais, como conduzir uma ocorrência envolvendo vítima e agressor. Porque nós, policiais militares, a gente tem sangue nos olhos. A gente é pai, a gente é mãe, né? Então, o que eu ensino eles? Quase todos os policiais que entram para a corporação, a gente está capacitando, à medida do possível, né? Então, eu ensino o que fazer quando se deparar com a situação de uma criança abusada. Qual é o tempo que você tem para conduzir essa criança para ela não vir a óbito? Porque dependendo da idade dessa criança, ela sofre hemorragia interna, dependendo do que aconteceu com ela, e nós perdemos a criança. Então, e nunca conduzir a criança junto com o agressor dentro da mesma VTR. Porque o olhar do agressor faz com que ela negue, com que ela se negue, ela não fale. Porque a criança, gente, por que o pedófilo diz que ela é culpada? Porque ela, no começo, ela não sabe que isso é errado. Então, ela não deu a negativa para ele. Ela não disse não, ela não fugiu dele. Porque isto vem em forma de brincadeira. Ele não vai chegar, se despir para ela e dizer, agora eu vou te estuprar. Não! Ele vai pegar ela no colo, ele vai brincar de esconde-esconde, de pega-pega, ele vai fazer cosquinha, ele vai colocar o chocolatinho lá e vai brincar de pegar, e ela também. Então, é uma maneira sucinta, ele não vai fazer isso de forma agressiva. Sabe? Então, é lento, é tranquilo, ele não tem pressa. Olha, é o pior crime da humanidade e é a raiz de todos os problemas. Quando você vê, é claro que isso não é regra, mas depressão, suicídio, homicídio, homossexualismo, dificilmente uma pessoa que sofre abuso sexual será alguém na vida, será um profissional bem-sucedido. É claro que tem exceções, né? Casamento mal que termina. Gente, é muita coisa. Prostituição, furto, roubo. Envolve muita coisa. E esses manuais, a gente encontra onde? Tem como a gente tem acesso? Então, nós estamos disponibilizando. Você não trouxe, Júnior? Não tem nenhum lá? Tá. Eu trago para vocês. Oi? Vai ter no meu site. Sim. Vai ter no site. Nós estamos lançando agora, vai ser dia 18 de maio. Nós vamos lançar um aplicativo também, um número de telefone. A Damares, ela é uma pessoa que nós estivemos junto em um congresso e nós vamos lançar no Paraná. Né? E daí no dia 18 de maio. Ela também luta contra isso, também, e é uma parceira, né? Damares, ministra Damares, seria uma honra recebê-la aqui junto com a sargento Tânia Guerreiro. As duas. Meu Deus. As duas. É 6 horas de conversa e, coitados, eles vão ouvir até umas horas, né? Mas é um assunto bom. Quando eu vi essa questão dos manuais, a senhora falou dos livros, a gente tem que disponibilizar. Se já tiver link, até falar. Não vai ter. Passa para nós, a gente já vai colocar. Vamos colocar no própria descrição do vídeo. Eu acho que é deixar lá para os pais
entenderem. Isso aí é algo de extrema importância. Sim. De extrema importância. Vamos conversar. Fique à Vou vontade. Eu tenho que continuar. perguntar rapidamente. Eu vi que a senhora falou com garra e emoção da farda. Mas agora a senhora ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba. E existe esse mesmo amor? Foi por necessidade? Foi o que aconteceu? Olha, ao longo desses anos eu vi a falta de política pública. Eu trabalho no Brasil todo, em todos os lugares. Por exemplo, eu já cheguei a viajar 12 horas Mato Grosso adentro para fazer palestra nas cidades minúsculas, também nas grandes capitais, em universidades, tanto em acampamento de sem terra, como para juízes e promotores, tanto para carrinheira, como para pais de família. Né? Então, eu tenho um amor por isso, pela criança, e eu vejo, ao longo desses anos, que nenhuma dessas cidades, tanto as capitais como as pequenas cidades do interior, ninguém fala sobre isso. Não existe políticas públicas como é que eu posso dizer, que proteja a criança. Então, o único jeito que eu vi foi entrar para a política. Eu disse, se não me dão, eu tomo. Eu pautei a minha vida desse jeito. O que a vida não me der, eu tomo. Se as portas se fecharem para mim, eu tiver direito de estar lá dentro, meto os 2 pés, derrubo e entro. Foi assim que eu pautei a minha vida. Eu nunca tive nada dado. Este é para você. Eu tive que lutar para conseguir. E já que ninguém fez nenhuma lei que traga proteção à criança, eu digo, então eu vou lá. Eu vou lá e fui. E foi Deus que me colocou lá. E se Deus me colocou, eu vou honrá-lo. É igual quando Deus tirou o povo do Egito. Ele tirou e prometeu uma terra boa que emanava leite e mel. Mas aquele povo teimou. Aquele povo adorou outros deuses. E por isso ficou 40 anos. Mas ele trouxe. Deus me trouxe. Eu vou fazer a diferença. A não ser que lá não deixe. Porque eu dependo também dos outros. Dos outros vereadores. Eu trago o projeto. Não é, eu não posso aprovar um projeto sozinho. Eu dependo dos outros. E eu te digo que não está fácil. Não tá. Eu vi que a senhora já até foi uma matéria da Tribuna, acho que eu mandei para a gente enquanto a gente estava pesquisando, que a senhora já entrou no mandato, já querendo já projeto. Não, eu já entrei de sola. Aí eu fui lá para fazer a diferença. Acho que apresentou o primeiro projeto de 2021. O primeiro projeto de 2021. E outra, eu fiz vários projetos. Não consegui passar nenhum ainda, porque tem comissões e não passam por ali. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Uma hora um passa. E se passar, eu já fiz o meu papel. E vai passar 1, e vai passar 2, e vai passar 3, e se não passar, eu vou para a imprensa. Isso. Ou nós protegemos as crianças, ou nós protegemos as crianças. Não tem opção, só tem 2, ou protege ou protege. E foi para isso que eu fui eleita. E é isso que eu vou fazer lá. O que não me derem, eu vou tomar. E se as portas lá não se abrirem para mim, vou meter os 2 pés, vou derrubar e vou entrar. Eu preciso proteger essas crianças. Eu preciso dar voz a quem chora à noite, entre 4 paredes e ninguém ouve. Meu Deus. Né? Eu tenho que fazer isso. Então a gente já percebe que não é uma questão de política, não é uma questão de eu sou vereadora, não, eu preciso de um espaço para fazer acontecer. A diferença. Para vocês terem uma ideia, pedofilia não está tipificada no Código Penal como crime. Eu estou desde o ano 2000. Para quem quiser ver, no meu gabinete tem pilhas e pilhas de abaixo-assinado. Eu estou colhendo assinatura para tipificação de pedofilia no Código Penal com pena de 30 anos desde o ano 2000. 21 anos. 21 anos eu estou colhendo assinatura, gente.
21 anos eu estou batalhando. Nos lugares que eu vou fazer palestra, eu distribuo. Cada pessoa que assiste a palestra leva um abaixinado daquele para casa, eu colho a assinatura de todos para garantir e levo. Às vezes nós vamos para a Boca Maldita lá com prancheta, abordando o povo na rua e colhendo assinaturas. Agora com a pandemia não dá, porque eles não querem pegar a caneta, mas nós vamos daqui uns dias. Dia 18 de maio nós vamos. Nem que leve álcool lá para passar. Cada um leva a sua caneta, dá uma caneta para cada um. Dá uma caneta para cada um, se for o caso, a gente dá. Mas o que nós precisamos fazer? O pedófilo só para de agir quando preso, quando encarcerado ou depois de morto, é capaz de abusar do capeta ainda. Mas ele só para de agir quando preso. Gente, o pedófilo, hoje, ele cumpre uma pena insignificante, ao meu ver, insignificante. Sim. E vão deixando. Isso que... Gente, a pena hoje, veja, até 2009, a pena era no artigo 213 do Código Penal, estupro. Que dizia lá, para o homem que mantiver relação sexual com mulher, pênis, vagina com penetração, pena de 6 a 10 anos. 6 a 10. Se ela tivesse um mês ou tivesse 80 anos, 6 a 10. É claro que daí ia pegar a pena máxima. Tá. Em 2009, mudou. O nosso Código Penal é de 1940. Pelo amor de Deus. Mais velho que eu. Muito mais velho que eu. Então, em 2009, colocaram lá o 217A, que diz, se a vítima tiver menos de 14 anos, pena de 8 a 15. Tá, o jaguara do pedófilo tem residência fixa, não tem antecedentes criminais, não é um 55, um 57, um 71, não é. Ele tem emprego às vezes, ou não tem, mas não tem passagem. Então, isto já o beneficia. Tá, vai preso, lá foi de 8 a 15, depende de quem vai julgar, né, que pegue lá 10 anos, suponhamos que pegue 10 anos. Com muita sorte pega 10 anos, vai para a penitenciária. Chega lá, tem que separar o jaguar dos outros. Tem que separar. A não ser como é que é? Decapitado. Então, ele é separado dos demais. Aí ele se comporta bem. Sim, fica lá tranquilinho. Ele se comporta bem porque ele não vai liderar a rebelião lá dentro. Ele não é bandido. Ele não vai liderar a rebelião. Aí, por bom comportamento, ele sai logo. Ele sai, 2, 3 anos, ele está de volta. Para onde? Para casa dele. Que aquele filho, aquela filha que ele abusava, só está 3 anos mais velho. O prazo para ele agir novamente, se ele for doméstico, ou tiver ligação doméstica, é dentro de 48 horas. Dentro de 48 horas, ele está tocando na criança novamente. Se ele for alheio, que o pedófilo alheio estupra e mata, é outro tipo de pedófilo, uma semana ele já está caçando criança na rua. Aquela criança que você mandou lá na vizinha emprestar açúcar e dá azar do pedófilo que está passando naquela hora, ele vai pegar ela, botar dentro do carro, levar para os esquisitos, aí estupra e mata. Uma semana ele está fazendo isso. Então, o que nós estamos pedindo? 30 anos preso. O nosso Código Penal, a pena máxima é 30 anos. 30 anos preso, sem indulto, sem saidinha de Natal, sem saidinha de Dia dos Pais, sem indulto nenhum. É pena integral, pena cumprida integral. 30 anos lá, fechado. Para não voltar mesmo. Né? Nós fizemos agora um projeto que diz que a pessoa que foi julgada e condenada pela justiça por pedofilia, cumpriu pena, saiu em liberdade condicional, saiu com indulto, enfim, cumpriu a pena lá e saiu. Ela fica proibida, no município de Curitiba, de dirigir van de transporte escolar de criança e adolescente. Está lá tramitando. Nós precisamos fazer isso passar. Claro. A gente não está impedindo, como foi falado,
Nós não estamos impedindo ele de Ressocializar, refazer, o pessoal fala ressocializar. ressocializar. Ele pode trabalhar no comércio, no banco, pode abrir a firma dele, pode trabalhar no que ele quiser. Ele não pode trabalhar com criança. Nós não podemos deixar o bode cuidando da roça. Não tem como. Nós não podemos deixar o bode cuidando da roça. Você deixaria teu filho no transporte escolar de uma pessoa que foi condenada por pedofilia? Jamais. Não, ixi. Gente, por favor, isso tem que ser lei no município de Curitiba. Quando eu entrei para a Câmara Municipal, eu falei, o nosso município vai ser referência nacional em combate à pedofilia. Eu estou lutando por isso. Nós estamos aí há 100 e poucos dias de mandato. Nós vamos fazer a diferença aí. Deus não me colocou ali por acaso. Eu sei que a luta é grande, não é fácil. Tem gente que não quer se comprometer. Tem aqueles caras que são isentos, os isentões que a gente chama, que ele não é nem contra, mas não é a favor. Se puder, conforme ele caminha, ele assina. Se me ajudar, eu assino, senão não. Engraçado, até ser o filho dele, até ser o neto, passar por uma situação dessa. O que nós temos que fazer, gente, é deixar partido de lado, política, ideologia de lado. Sim. É proteger a criança, gente. É só o que eu quero, é só proteger. Eu não tenho pretensão. Eu quero proteger a criança. Eu estou aqui por causa da criança. Gente, eu poderia estar tranquilamente em casa, reformada. Eu sou pecuarista. Eu podia estar lá lidando com as minhas coisas. Eu sou... mas não. É uma missão mesmo. Brigando. Né? É missão. Foi Deus que me deu. É quase que sacerdócio. E aí, eu sempre vou dizer isso. O seu púlpito não é o púlpito da igreja em si, não é o púlpito onde são preleções baseado na liturgia, não. O seu púlpito é brigando, fazendo com que com que as crianças sejam bem cuidadas, fazendo com que você está cumprindo o seu propósito, você está cumprindo o que foi chamada para fazer, fazendo o que foi chamado para fazer. E isso é isso que a gente quer trazer aqui, inclusive. Essa nossa conversa é a pessoa entender que mas nós estamos orando pelas crianças, que o Guilherme Michel falou isso. Ele falou, que bom que vocês estão orando, mas e daí? Não, eu falo, e daí? E daí? Nós vamos orar? Vamos orar. Sim. Temos que orar. Temos que consagrar nossos filhos a Deus. Mas nós temos que cumprir nosso papel. Eu sei que foi Deus que me colocou aqui. Eu sou Pedro. Eu sou Pedro mesmo. Eu não pensei nisso até agora, Júlio. Não sei se não, duvido. Duvido que não tenha pensado. Que bicho bruto, né? Foi Deus mesmo que colocou. Meu sistema é bruto, minha chapa é quente, minha tolerância é zero mesmo. É zero. Eu não... mas se eu for muito mansa... Eu acho que Deus viu, né, aquela louca lá, eu acho que é ela que tem que ir lá. Ela que tem lá, porque se for muito mansinho, os outros levam na conversa. Sim. Não tem. E eu sou totalmente a favor, porque realmente, se for político, leva na conversa, porque daí eu não quero me queimar, eu tenho um nome a zelar. Não, é uma patrola, é um trator que está passando aí em cima do ele está falando patróleo, eu digo que eu sou colheitadeira. Vocês já viram aquelas colheitadeiras, sim, naquelas plantação de trigo? Ela vai moendo, aonde ela passa, o que fica para trás. Eu me sinto uma colheitadeira. Você quer ver eu louca a hora que eu recebo uma notícia dessa, que tem uma criança sendo abusada e que ninguém faz nada, gente. Pelo amor de Deus, eu ligo minha colheitadeira. E daí eu vou passar por cima de quem estiver na frente. Sou sem educação? Não tenho nem um pouquinho de preocupação em achar que eu sou bonita, sou velha, sou feia, tô caduca. Não me interessa. Olha, que legal. Ô, Júnior, eu não sei. Eu tinha que ter umas 8... Tinha que ter mais. Tinha que ter mais. Você quer falar, quer perguntar? Não. Porque eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma... Mas eu queria, não é polemizar, mas eu queria que ela contasse uma dessas situações para você que está aí assistindo.
ficar tão chocado quanto eu fiquei enquanto nós estávamos tomando um café ali. A gente não imagina. Eu tenho certeza que quem está assistindo, quem vai assistir, você acha que a gente está falando de pedofilia, você acha que é como o pessoal às vezes comenta, é o tio da balinha, né? Você dá uma balinha. Não é. E eu queria que a senhora comentasse os últimos casos aí que a senhora está vendo e mais para conscientização. Se você não quiser, se você vê que não aguenta, você pode mudar aí, você pode colocar o vídeo da galinha pintadinha, o David Leonardo, para você assistir aí. Mas eu queria que a senhora comentasse. Então, o que tem me chocado assim mais ultimamente é os casos com bebês. Bebês recém-nascidos, que já teve casos de óbito de bebês recém-nascidos, porque a violência é tanta, e isso para ganhar dinheiro, gente, para ganhar dinheiro, para vender. Isso me deixa chocada. Um dos casos que mais me marcou ao longo desse tempo de trabalhando com isso foi uma criança aqui na região metropolitana nossa. Ela foi deixada em uma estrada. Era noite, ela estava enrolada em um lençol, e os pais deixaram ela ali, jogaram ela ali, e os vizinhos, os cachorros começaram a latir, e daí os vizinhos saíram para ver se era ladrão, se era alguma coisa, e os cachorros não paravam de latir, eles saíram, andar por ali, e encontraram essa criança enrolada ali, e chamaram daí o nosso pessoal, a polícia. A polícia imediatamente conduziu para o hospital, ela chegou lá e foi a óbito. Foi a óbito, e naquela época eu já trabalhava com criança desaparecida. Mas ninguém sabia quem era aquela criança, a identificação, porque ela foi encontrada ali, os vizinhos não conheciam, possivelmente as pessoas que deixaram ali eram pessoas de outros bairros, e ela foi para o IML. E eu fui chamada para reconhecer aquela criança no IML. Ela tinha 9 anos. E era incrível porque um pouco antes vinha uma imagem na minha cabeça, assim, de uma criança sendo espancada. E eu vi aquilo. E eu pensava, eu acho que eu estou ficando doida. Porque aquilo vinha na minha mente. Eu via uma criança, não sabia se era menino ou se era menina, eu sabia que era pequena, e ela pulava assim para frente porque alguém batia nas costas dela. E ela dava aquele salto assim para frente. Eu via isso. Às vezes eu estava saindo do quartel, no ponto de ônibus ali naquele tubo, aquilo me vinha. E aquilo me incomodava, e eu dizia, meu Deus do céu, será que tem alguma criança precisando de mim? Aonde que está? Me mostra onde que está essa criança, porque eu preciso chegar lá. Mas eu fui no ML, então. Foi até os repórteres que me chamaram, porque aquela criança estava sem identificação no ML, e eu fui para ver se era uma das crianças que eu procurava, uma criança desaparecida, daquelas que eu procurava. E quando eu vi aquela criança naquela bandeja ali, nua, toda estourada, toda machucada, com sinais de ripa, sabe, ripa? Era bem certinho, vários sinais. O cabelo cortado de forma irregular, com faca, dava para perceber. Aquela era a criança que eu via. Aquela era aquela criança que eu via. Mas nós não sabíamos quem era aquela criança. Aí a imprensa notificou, falou. Nós recebemos uma denúncia de que em um determinado lugar era onde morava essa criança. Aí foi o pessoal do serviço de inteligência lá, fizeram uma campana, e passava de meia-noite, os pais chegaram para pegar as coisas. Aí o pessoal nosso entrou. Havia naquele lugar, era uma casa de madeira, bem pobre,
um local onde ela ficava em cárcere privado. E a ripa que ela apanhava estava ali. Meu Deus. Aquela noite, daí os pais foram presos e eles confessaram. Naquela noite que eles abandonaram ela ali, eles bateram nela, eles não davam alimentação para ela quase, muito pouco. E ela saiu do quarto, foi na cozinha e comeu uma colher de leite ninho. E eles bateram violentamente nela, até a ponto dela desmaiar, eles acharam que tinham matado. Qual é a história desse casal? Quando o casal se separou, eles eram usuários. Eles tinham mais filhos. Inclusive, a mulher estava grávida de 7 meses. Quando eles se separaram, ela estava grávida dessa criança. Daí eles voltaram e a criança nasceu. O pai dizia que não era dele. A mãe dizia que era filha dele. Para provar que era filha dele, ela segurava para o pai estuprar. Ela segurava a criança desde pequenininho e o pai estuprava. Por frente, por trás, arrebentava a criança. E ela vivia em cárcere privado. Certa vez os vizinhos denunciaram, o conselho levou, mas os pais foram lá. Foram lá e pediram. Passaram a conversa. 171 lá, passaram a conversa. E essa criança foi devolvida para a família. E daí ela passou a ser amordaçada e amarrada para não gritar. E quando, às vezes que ela conseguia gritar que vinha a polícia, eles deixavam ela fechada lá e traziam as outras crianças e mostravam ali. Então, ela viveu 9 anos sendo estuprada, recebendo pouca alimentação e sendo espancada. Ela estava toda estourada, gente. Meu Deus do céu. Toda estourada. O casal foram presos, condenados a 24 anos de prisão. Só. E depois nós soubemos, através de investigação, que havia outra criança que eles haviam matado no interior do estado e enterrado no fundo do quintal. Isso os filhos deles contaram depois. E essa mulher grávida foi daí para a penitenciária. Ela estava de 7 meses, ela batia na barriga para o neném nascer antes do tempo, porque ela achava que da hora que nascesse ela ia sair para cumprir pena à parte. Deu trabalho para a gente fazer com que aquela criança fosse tirada dela. Então, gente, são histórias assim e muitas outras que ao longo desses anos a gente pegou, e muitas pessoas que eu prendi saíram primeiro que eu da delegacia. Muita gente. E depois ainda queriam me pegar. Eu dizia, venha, aqui o sistema é bruto, pode vir. Meu Deus. Olha, gente, sargento, eu acho que nós estamos aqui tem um monte de coisa para dizer ainda, mas eu acho que quem está assistindo nosso vídeo já conseguiu entender como que funciona, como que o que acontece quando você negligencia um filho. Você é pai, você é mãe, você talvez avó que esteja cuidando agora. O apelo cuide. Não tem outra palavra. Vigie, isso é bíblico. Cuide. Cuide, porque senão a gente ainda põe a culpa nos outros. Aí, talvez. Essa criança saiu aqui de perto de mim e não adianta. Eu estou vendo que se você não cuidar, é você o responsável, você que tem que agir, você que tem que fazer, você que tem que educar, instruir. A gente pensa assim, meu Deus, aonde que vai parar um pai negligente com a educação do filho? As consequências aí a gente está vendo até onde vai, não para só no filho, pode 25% a 30% se tornam também pedófilos, enfim. É uma bola de neve. Agora tem que cuidar. Não deixa filho, você que vai ter filho, você que tem, não deixa filho dormir na casa dos outros. Pode ser do padrinho, pode ser do avô, pode ser de quem for. Gente, eu peguei um caso esses dias, os avós faziam as crianças manterem relação sexual. Casal de velho. O que nós podemos esperar?
é junto com mãe e com pai. Acabou, fechou. Não deixa filho dormir na casa de ninguém. Sabe, gente, se você cuidar, teu filho vai ser um adulto com a saúde mental boa. Mas se você não cuidar, ele vai ter grande tendência à depressão, à mutilação, a se morder, a se cortar. Eu queria, finalizando, Júnior, Pode. eu queria que a senhora olhasse ali para a câmera e mandasse um recado mesmo para os pais. Já mandou tanto recado que os pais já estão... Mas eu queria que a senhora fosse bem incisiva mesmo, porque, olha, a gente viu que o tema é muito, muito, muito importante. Então, a senhora, fica à vontade, passa o seu recado aí. Eu acho assim que a única coisa que você tem que fazer, cumpre o teu papel. Porque se você veio e tem filhos e não sabe educar, então não tenha. Pense bem antes de ter filho. Porque se for para você negligenciar, largar para os outros cuidar, largar na casa dos outros, fique do jeito que você está. Não precisa ter filho, não. Se for para largar aí, para ser abusado, para ter problema depois, pode parar. Ou você cuida ou você cuida. Eu já falei, é 2 opções que você tem. Então, seja um bom pai, vigie, crie seu filho dentro da igreja, na palavra de Deus, não importa a religião que você tenha, não importa. O importante é que você crie dentro da palavra, ensinando o que é certo, com um manual, o manual dos filhos, o nosso manual, o manual da família é a Bíblia. Né? Leia, ensine, leia que teu filho tem um tempo com ele. Largue mão desse negócio de ficar em casa só no WhatsApp. Dê atenção, qualidade, seja amigo, seja o porto seguro do teu filho. Fale para ele como é que é teu dia, como é que foi o teu dia. Pergunte a ele como é que foi o dia dele. Dê atenção, sente, faça uma refeição para ele. Dê carinho, diga que você ama, verbalize, cuide com o que você vai falar com teu filho. Não desconte a tua raiva, a tua frustração nos teus filhos. Mais uma vez, se você não souber educar, não tenha filho. Tá? Porque se for para ter filho, seja pai com excelência. Meu Deus. Tá dado o recado aí, pessoal. Sargento Tânia Guerreiro, foi um prazer imenso receber a senhora aqui. Obrigada. Eu estou muito feliz de ter a honra de conhecê-la pessoalmente. Quero parabenizar pelo trabalho, não de agora, pelos mais de 30 anos de trabalho. Tá? Muito obrigado mesmo, foi uma honra para mim. E eu só tenho que agradecer. Sim. Ó, sargento, eu vou dizer para a senhora. Se nós pudéssemos ficar aqui 10 horas... Eu te garanto que tinha conversa para 10. Eu trabalho na Jocum, normalmente eu trabalho o dia inteiro com missionários que vão para outros países, vão para o Brasil todo, né, levar um pouco dessa história. Olha, eu vou dizer para você, para mim foi sensacional. Quero agradecer a senhora, agradecer o Júnior, Sérgio Júnior, né? Obrigado. Agradecer o meu companheiro aqui, o Cláudio Júnior, de Djalma ali, que está ali. Todo no suporte. Vamos colocar o Instagram da Sargento Tânia Guerreiro, @Sargento Tânia Guerreiro, é isso mesmo? @Sargento Tânia Guerreiro. Entra lá, dá uma força lá, compartilhe. O que ela falou aqui é de extrema importância, não só para quem tem filho, mas para quem conhece. Compartilhe com todo mundo aí. Sargento, obrigado mais uma vez. Nossa, Deus abençoe. Foi muito bom Deus mesmo. abençoe. Deus abençoe. Um abração aí para todo mundo. Até o próximo, pessoal. Até mais.